Então vamos lá, sem mais aqui, vamos começar então a nossa live de terça-feira, onde, como eu acabei de dizer aqui, eu vou ler alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra fantástica do Kardec, que está junto com a espiritualidade, que nos traz aí um entendimento melhor sobre aquilo que Jesus nos orientou como modelo de vida, tá? Então, vou ler aqui alguns trechos e a gente comenta sobre isso, eu comento sobre isso, tentando trazer aí uma forma um pouco mais simplificada de entendimento, tá bom? Então, em alguns momentos aqui eu estarei olhando para baixo, né, lendo aqui, mas é a necessidade, né, o que tem que ser feito. Então, vamos lá. Então, Jesus disse estas palavras: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de as ter ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos os orgulhosos e vaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque o negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o reconhecem, porque na antiguidade prudente era sinônimo de sábio, por isso Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra, e revela-os dos céus aos mais simples e aos mais humildes que se inclinam diante dele. Bom, essa questão do conhecimento, do segredo, né, do caminho espiritual, da verdade espiritual, ela é revelada quase que na totalidade, né, na grande parte desse conhecimento, aqueles mais simples, aqueles mais pobres de espírito, né? Quando ele se refere aqui aos mais pobres de espíritos, é aquele que não está tão ligado e tão enraizado nas coisas que envolvem a vida material, e sim, muito mais ligado a uma vida com um caráter espiritual. Então, para esses simples, esses que sofrem mais pelas escolhas espirituais da vida, Deus oferece esse conhecimento, essa forma de viver a vida, de levar a vida, sem angariar tanta lamentação, sem angariar tanta dor pelos processos vividos, né? Porque nós sabemos que isso é um sinal de crescimento e desenvolvimento da condição como espíritos. Porque sabemos que a vida na matéria tem como prerrogativa inicial essa questão de ser um mundo de expiações e provas. Para tanto, sendo assim, ele traz a cada um de nós momentos de dor, momentos de insatisfação, momentos de tristeza e tantas coisas que envolvem a grande maioria da vida das pessoas. E esse conhecimento oferecido, essa paz oferecida aos humildes, né, é o que faz com que todos nós tenhamos forças para continuar vivendo, né, para continuar existindo dentro de um processo de libertação, um processo de fé, um processo de continuidade. Porque se todo o conhecimento da vida espiritual, né, tudo aquilo que rege, todos os segredos que envolvem a mim e a você, que envolvem a nossa família, as pessoas que estão próximas a nós, fossem revelados, né, sem um olhar de alguém que dissesse, não, isso ainda não é para esta pessoa, não pode ser entregue a esta pessoa, certamente nós não aguentaríamos, né, a chegada de uma informação como essa. Porque se fosse revelado a mim e a você, por exemplo, que a pessoa que vive ao nosso lado, em nossa casa, que divide a mesa comigo, que divide a cama comigo, que divide o lar comigo, é um inimigo de vidas passadas, é um desafeto de vidas passadas, certamente haveria um tumulto mental, um tumulto no ambiente em função de uma informação como essa. Então, para que eu alcance
uma informação assim, para que eu use desta informação para um caráter de educação, de avanço, de melhora, se faz necessário o conhecimento, se faz necessário a busca pelas informações que envolvem a vida do espírito. E quando buscamos isso, quando nos aprofundamos nisso, nos tornamos, essa é a ideia por trás disso, mais humildes, mais desprendidos das questões que envolvem a vida material. Passamos a olhar a nossa existência como espíritos encarnados em processo transitório, vivendo momentos para a construção de si mesmo. E dentro desse olhar diferenciado que se passa a ter depois do avanço no estudo, no conhecimento, nós nos tornamos mais receptíveis a essas frequências de conhecimento. Porque essa informação, por exemplo, essa história que eu contei, esse conhecimento de vidas passadas, do que somos como verdade de espírito, não está armazenado, guardado em algum local, trancado, né? E só uma pessoa tem a chave e pode abrir e te dar isso. Não é assim. Isso tudo está, como eu já venho dizendo aqui nas lives, em mim e em você. E só que numa frequência diferente, né? Num estado frequencial que difere do nosso. Conforme eu vou, como eu vinha dizendo aqui, estudando, me tornando mais humilde, mais capacitado a entender várias razões da existência de cada um de nós, a frequência vai mudando e, proporcional a essa mudança, o conhecimento começa a interagir com você numa busca por um avanço, por um conhecimento. Nosso mentor, os espíritos que trabalham, né, se dedicam à evolução de cada um de nós, observam esse avanço, esse crescimento, né, da sua consciência como espírito, e eles acabam nos ajudando, né, na fluidez dessas informações espirituais e também das nossas existências passadas, da nossa existência como espírito, fazendo com que assim eu consiga viver melhor e compreender melhor os percalços que a vida me oferece. Porque se a gente sentar, né, num momento da nossa vida e começar a avaliar, vivemos dificuldades, né, muitas vezes constantes na vida em vários sentidos, né? E quando a gente vive somente com o conceito de uma vida material, nos sentimos desafortunados, nos sentimos vítimas, né, de um processo, de uma sociedade, nos sentimos ali o que há de pior na vida material. Porque nós entendemos, só buscamos a informação de como ser excelente, né, buscar a excelência na vida material. Mas quando, né, entramos num conceito, numa perspectiva de um olhar espiritual, isso muda por completo. Passo eu a entender que a vida como encarnado é, na verdade, um momento que eu estou transmutando a mim mesmo, estou sendo melhor do que eu fui no passado. E para que isso aconteça, eu preciso experimentar situações que me causam desarmonias pessoais, e aí eu aprenda a equilibrá-las, eu aprenda a trazê-las ao meu controle. Então, todos nós, quando estudamos, quando esse conhecimento chega para nós, como colocado aqui, nós passamos a enxergar a vida que nos cerca, as situações que acontecem conosco, como algo produtivo para o meu espírito, e não mais me vendo como um desafortunado da existência material, tá bom? Então eu vou dar sequência aqui em mais alguns trechos que eu grifei aqui para a leitura, para a gente conversar. Obrigado aí aos presentes, obrigado a todos vocês por estarem presentes aqui nesta live, né? Lembrando que eu estou aqui de terça, quarta e quinta, 1h30, quarta às 20h30 e domingo às 20h30 também, tá bom? Para você que está entrando agora, quer entender o que nós estamos conversando aqui, todas as terças-feiras à 1h30, né, que é o horário que a gente começa, eu sempre trago aqui alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente aí faça a leitura e tenha um bate-papo sobre isso, tá? Então vamos lá. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntam que
diriam se o último dos seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade, e não aqueles que se creem mais do que ele. Bom, aqui é uma coisa que eu falei semana passada, que vale a gente reforçar esse sentido dessa conversa. Os espíritos não estão à nossa volta para nos beneficiar da nossa vida material, para trazer a mim e a você tudo aquilo que eu desejo conquistar de coisas materiais. Eles não são agentes da promoção disso tudo que eu falei. Eles são sim agentes do conhecimento. Agentes para que eu e você possamos alcançar níveis diferentes. Então esses espíritos vão sempre olhar para nós na intenção de como eu consigo fazer com que o Kleber ou você que está assistindo dê um passo adiante, dê um passo em direção a algo melhor para a existência dele. E sempre com um olhar espiritual e não com um olhar material. Então, se eu me prostrar de joelhos pedindo auxílio e amparo da vida espiritual, eles vão enviar esse alívio? Certamente que sim. Mas eles vão dar somente o alívio. A cura, o avanço, a mudança se dará pelas minhas próprias forças. Porque, para quem já frequenta trabalhos espirituais, sabe de alguns casos de pessoas que são recorrentes nesses trabalhos, e a busca se repete em toda a oportunidade que aquela pessoa está ali, os passes são oferecidos, a energia é oferecida, mas não há um avanço daquela pessoa em questão. Eu não estou aqui julgando, tá? É que, na verdade, essa pessoa não quer fazer a menção sozinha dessa mudança. Ela não quer dar o próximo passo. Ela não quer seguir em direção a algo novo. Ela quer sim algo para se escorar, algo para acreditar que alguém resolva por ela. A casa continuará fornecendo esse alívio, os espíritos também nunca negarão isso. Mas vão tentar estimular a subida para um nível superior, para um caminho superior, com as próprias pernas de todos nós, tá? Então, a coisa funciona assim na vida espiritual, O conhecimento, a ajuda, ela é dada àquele que quer fazer por si mesmo, e não àquele que espera que alguém a faça por ele. Vamos lá. Deus se dirá, não os poderia atingir pessoalmente com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar. Sem dúvida, ele o poderia, mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, do que isso serviria? Bom, aqui é um trecho interessante, onde muita gente às vezes entra aqui na live, algumas pessoas entram aqui, mandam comentários para mim, enfim, nos vídeos. Como você prova isso, Você já desencarnou e voltou de lá para contar, enfim. Muitas pessoas buscam, que a gente prove essas situações. E não há necessidade de provar nada, não há necessidade de demonstrar nada. Primeiro que para ver, primeiro que para entender, eu preciso acreditar. Eu preciso estar numa situação de que, para mim, aquilo já é uma verdade. O livro, a experiência, as vivências irão se somar àquilo que eu já acredito. Então, da mesma forma, os espíritos aqui, a presença de Deus, como energia junto a nós, ela estará muito mais ativa e eficiente em você quando você já está convencido de que existe algo maior do que nós, e o agora não resume toda a nossa existência, toda a nossa história. Não são vistos todos os dias, se negarem a evidência, mesmo dizerem. Se eu ouvisse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem seu coração para sentir. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve para apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal.
é porque, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. Então, aqui os espíritos, né, a figura espiritual que nos cerca, né, elas deixarão com que eu e você, aquele que ainda não crê nessa informação, chegue o momento de ter a fé aplicada em si mesmo e desse ponto em diante, ou algo possa acontecer para ainda mais somar nessa fé que ele já possui, independente da percepção ou não de algo espiritual. Os espíritos não irão se manifestar, se materializar para as pessoas que não têm ali uma fé exercida, né, sobre aquele conceito. Não há necessidade disso. O conhecimento ele não pode ser goela abaixo, né? Tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que eu e você tenhamos necessidade de tê-lo em nossa vida. Então, se muitos de nós aqui fazemos isso hoje, buscamos esse estudo, esse conhecimento, é porque no passado, em outras vidas, talvez já tenhamos começado, estamos aqui dando continuidade a esse processo de educação, a esse processo de entender mais sobre nós, entender sobre a espiritualidade, entender o propósito da encarnação e tudo mais que é condizente conosco. Como ele diz aqui, né, aquele que ignora completamente a vida espiritual, o conceito da espiritualidade, pelo orgulho, né, por querer muitas vezes ter o controle de tudo, porque é assim que eu consigo observar essas pessoas que são céticas, né, respeito todos eles sem problema nenhum, mas são pessoas que muitas vezes gostam de ter o controle sobre as situações. E o invisível é algo incontrolável, é algo que causa temor, né? Então, primeiro ele será tratado disso, para depois, em posterior experiência, ele vem aí a ter o contato com o conhecimento espiritual, com o avanço da sua espiritualidade. Os espíritos já promoveram isso, né? Esse tipo de fenômenos, né? Se nós voltarmos aqui ao período do Kardec, da época que ele começou esses estudos, essa pesquisa, os espíritos promoviam ali, né, as mesas girantes e tudo mais, que envolveu aí esse começo de tudo, né? Então, eles fizeram isso, eles deram um impulso inicial. Olha, tem algo aí, tá vendo o que a gente é capaz de fazer? As mesas sobem, elas batem, elas transmitem através de pancadas respostas como sim e não, mas daqui para frente é com vocês. Jacira, para, filho. Certo, pessoal? Então vamos lá. Lembrando aqui a todos que estão entrando agora, né, de terça-feira eu leio aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E trago alguns pontos aqui para conversa, para diálogo aqui com vocês. Eu estou aqui no capítulo 7, estou no item 11, tá? Eu seleciono alguns itens, tá? Para não ler o texto por inteiro, que seria um texto muito longo, né? Então depois, se você quiser fazer aí a leitura, eu mais do que recomendo. Então, que hora nós partimos aqui, instrução dos espíritos, né? O orgulho e a humildade. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo. Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Se a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo, recordai aquele que vos salvou. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Bom, isso é uma coisa que eu acho que é extremamente necessária a gente refletir muito sobre esse assunto, né?
nós ainda penamos, né, no sentido de vivermos em fraternidade, vivermos em irmandade, né? Nos consideramos merecedores mais do que o próximo, né, mais do que aquele que está junto a nós. Muitas vezes não temos um olhar de empatia àquele que está numa condição desfavorável a nós. Permitimos que o outro viva de sabores da vida, né, sem que isso nos cause nenhuma impressão sobre aquele fato. Então a gente vai permitindo com que essas coisas aconteçam e fazemos de conta que aquilo não é da minha alçada, do meu problema, da minha conta, né? Isso é um sinal aí que a gente pode examinar, observar de quanto andas, né, a evolução da sociedade espiritual encarnada que somos nós. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus los retira, o acusam de injustiça. Cegueira total. Deus vos distingue pelos corpos. Pelos corpos? Desculpa, é uma pergunta. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do que o rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos orgulhos. Bom, aqui ele deixa bem claro, né, a questão de que aquele que tem muita... Vai chover, gente. Que tem muita abundância, né, na vida, abundância financeira na vida, acredita que ele é um privilegiado de Deus, que Deus olhou para ele, né, e viu ali toda a sua grandeza e a sua virtude e promoveu a ele uma vida de abundância, né, de muita condição. Quando na verdade nós sabemos, por aquilo que estudamos, que a coisa não funciona bem desta forma. Nós vivemos as situações que vivemos, a abundância ou a normalidade, para que a gente extraia dessas experiências conhecimento, né, para a nossa própria consciência, para a nossa própria vida. Porque aquele que é muito dado, muito será exigido no final de tudo, né? Aquele que utilizou daquilo que a espiritualidade coloca a ela, né, aquela pessoa, de forma equivocada, irá colher os frutos do mau uso disso, tá bom? Então é nesse sentido aqui que ele coloca essa explicação aqui, essa explanação aqui sobre o rico e o pobre. Minha cachorrinha está aqui porque elas morrem de medo de chuva. Fala, filha. Você quer aparecer na live? Vem cá. Pronto. Então ele dá esse entendimento para nós aqui sobre essas diferenças, né? Essa situação toda daquele que se julga maior do que os outros, né? E daquele que, né, acha que tem sorte, né? Que Deus aí foi mais justo com ele, tá? Bom, vamos lá, seguindo aqui. O rico, enquanto dorme sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha. O infeliz que sofre de fome não é teu igual. A essas palavras teu orgulho se revolta. Bem eu sei, consentirás em lhe dar a esmola, mas a lhe apertar a mão. Fraternalmente, jamais. Que dizeis? Eu, descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado. Muito bem, muitos, né, não quero acreditar que isso exista tão fortemente hoje em dia, né, mas muitos que se julgam maiores, né, naquilo que representa a vida material, se colocam com superioridade em relação àqueles irmãos mais desfavoráveis, né? E isso é uma falácia completa, né? Escuta, você vai deixar eu fazer a live aqui pro pessoal? Hã? Não vai não?
Ó, eu não posso ficar com vocês duas. Tem duas, tem outra aqui também, que também tá desesperada aqui. Vai lá, vai lá com a Jacira. A outra chama Jacira e essa aqui chama Dora. Vai lá com a Dora. Vai. Sem contar um monte de pelo, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, quando nós deixarmos a vida aqui da matéria, seremos iguais, né? Aos olhos de Deus. Nada nos difere, né? Somos espíritos, né? Então temos que pensar nisso, tá? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós? Ou seja, na vida espiritual, pouco importa aquilo que você realizou aqui a termos materiais. O império que supostamente você acreditava ter, aquilo que você acreditou fazer de tão importante assim na vida material. A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande senhor e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem diz que tu também não fosse miserável e infeliz como ele, que não pedisse esmola, que não a pedirás um dia aquele que despreza hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam como com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre a ti mesmo, lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará, mais que a um outro, que os títulos não te preservarão. Você vai ficar com essa cara? Não tem jeito, cara. Espera aí. Preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje em 1 hora, e se tu te escondes no teu orgulho, ou então teu lástimo, porque serás digno de piedade, tá? Então, ele reprisa aqui, né, entre linhas, aqui entre, vamos dizer assim, no âmbito da reflexão, que o rico de hoje, o abastado financeiro de hoje, se não fizer uma boa ação em relação a isso, poderá ele, em ocasiões futuras, vivenciar o lado contrário disso, rumo à sua própria educação. Então, eu disse isso e volto a dizer, nós quando encarnamos, assumimos um aluguel, assinamos um contrato de aluguel, e devemos, quando deixar essa vida, dar conta, né, daquilo que fizemos durante essa vida, com aquilo que tivemos, tá bom? Tá, você resolveu ficar aqui agora. Então vamos lá. Quando Moisés foi sobre o monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro, suas joias, para fazer um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto. Segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, descuidados dos interesses do mundo. Ó Deus, que fizeste ainda o bezerro de ouro, que cada um apropria seus gostos e suas vontades. Bom, essa questão de Deus aqui, esse Deus particular de cada um de nós, é algo que nós deveríamos, né, trabalhar no sentido de uma unidade para todos nós, né? Porque é um Deus que cuida dos seus filhos encarnados na intenção, no sentido de proporcionar educação moral para todos nós. Então, não há um Deus que pune, há um Deus que dá, há um Deus que faz isso, há um Deus que faz aquilo. Não. Ele dá em igualdade para todos os seus filhos. Afinal das contas, nós, pais, né, não separamos aquilo que daremos aos nossos filhos quando você tem mais de um filho. Se dá em igualdade. Se dá na mesma proporção, na mesma medida. E isso, sem sombra de dúvidas, é o que Deus também exerce sobre nós. Então, não há, em hipótese alguma, esse Deus punitivo, esse Deus que impõe castigos a cada um de nós. Não. Ele impõe educação, ele impõe crescimento, ele impõe moralidade,
É igual quando nós forçamos ali alguma coisa em relação ao nosso filho, na intenção de educá-lo em alguma razão. Isso é um gesto de amor. Mesmo que muitas vezes nós podemos parecer naquele momento uma certa dureza em relação àquilo, mas o resultado que esperamos é uma consciência melhor. É alguém caminhando com hombridade, com honra e com outras coisas mais. Então por isso que ele exerce toda essa força sobre nós, e é por isso que nós exercemos essas forças sobre aqueles que estão hoje tutelados à nossa educação, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o tema